Para completar o nosso vídeo de hoje, quero falar sobre um destaque da Aparecidense no Campeonato Goiano, que vi alguns torcedores do Goiás comentando, até mesmo fazendo indicações para a Série B do Campeonato Brasileiro. Estou falando sobre o centroavante Igor Torres. Pode fazer uma função também como um segundo atacante, ponta direita. Nesse Goianão pela Aparecidense, soma 5 gols em 9 partidas, sendo que todos os seus gols, os 5, aconteceram nas últimas 3 rodadas. Vou deixar aqui inclusive o mapa de movimentação do Igor Torres nesse estadual. Vocês podem observar que está mais preenchido pelo lado direito do campo, quase como um ponto direita, também uns pinguinhos ali dentro da grande área. Na ponta esquerda é um jogador que consegue flutuar bastante na grande área do adversário, boas finalizações também com as duas pernas, o Igor Torres, que é ambidestro, tem 1,82 m de altura. O contrato na Aparecidense vai até o final da Série C do Campeonato Brasileiro. Só está emprestado pelo Fortaleza, onde no Leão do Pici tem vínculo até o final também dessa atual temporada. Um jogador novo, 23 anos, já passou inclusive pelo Atlético na temporada passada. Começou bem o Campeonato Goiano, mas acabou tendo uma grave lesão. Na Série B acabou participando pela Ponte Preta. Eu gosto do Igor Torres, acho que desde que ele surge ali no Fortaleza em meados de 2021, a torcida pegava um pouco no pé dele, natural, jogador jovem ainda, tem passagem nas categorias de base também e no profissional do Bahia, onde aconteceu isso em 2022. Para a Série B, se fosse assim para mim dar um palpite, acho que seria um jogador para a composição do elenco. Acho que para essa função de camisa 9 de fato, como o Igor Torres pode fazer, o Goiás buscando aí no mercado o Ângelo Rodrigues, colombiano, experiente, acho que para ser titular na Série B dá. Tendo o Brenner Culano como reserva e mais um, acho que o Goiás ainda vai precisar procurar outro. Tanto é que, por exemplo, buscou o Mauro Mendes, mesmo já tendo um acerto com o centroavante colombiano. Então a diretoria do Goiás, ela dá o recado no mercado. Nesse momento busca também a contratação do Carlinhos, jogador do Nova Iguaçu. Vou deixar esse vídeo também na tela final. Então a diretoria do Goiás, ela indica a contratação, a chegada de mais 2 centroavantes até o começo da Série B. Acho que o Igor Torres, se fosse, por exemplo, na vaga do Brenner Culano, não estou falando de fazer a troca, tá? Mas para ser uma espécie de uma terceira opção no banco de reservas, tá ok. Mas para chegar e ser titular, acho um pouco demais, mesmo gostando das características do jogador. Na Série B do ano passado, pela Ponte Preta, não conseguiu destaque, Foram 15 partidas, nenhum gol marcado. Acho que para a Aparecidense será um grande jogador, um dos principais responsáveis aí pela boa campanha nos últimos jogos, após a saída do técnico que estava lá. Acabei esquecendo o nome dele aqui agora. Chegou o Lúcio Flávio, depois justamente no jogo contra a Jataiense, marcou 3 gols, inclusive um de bicicleta. Contra o Goiás ele não jogou, ele atuou aí contra o Vila, contra o Atlético, entrando sempre no segundo tempo e conseguiu ser titular nas últimas 5 rodadas. Acho um grande nome para a Aparecidense. Se o Goiás não tivesse uma outra opção, acho, por exemplo, o Igor Torres melhor jogador do que, por exemplo, o Getúlio, e mais flexível também, já que é um atleta que tem boa velocidade, condução de bola, pode atuar nessa função de um segundo atacante ou também pelas beiradas. Pode deixar a sua avaliação, trazendo aqui um pouco mais de informações deste jogador, que é um dos artilheiros também do Goianão, vestindo a camisa da Aparecidense. Se você tem uma outra indicação de bons destaques nesse estadual, pode deixar aqui embaixo também nos comentários. Fechado? Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre equilíbrio, algo que o torcedor naturalmente não é tão condicionado assim, Porque, se ganhou, a tendência do torcedor tá feliz até o fim do mundo. Se perdeu também, fica com aquela mesma sensação. Mas no fim das contas a gente tem que tentar racionalizar, o futebol, que é algo ruim de se fazer a todo momento, mas necessário em algumas situações, como essa do Goiás, onde o torcedor já vinha questionando o time em um começo de ano que não estava legal assim, principalmente pela postura da diretoria nas contratações. O torcedor que ficou assim meio refém de quem cobrar, porque uma mudança de diretoria muito brusca, uma direção também diferente para esse começo de temporada, e a demora para anunciar reforços, Tanto é que os primeiros do Goiás aconteceu ainda já no finalzinho de dezembro para o comecinho do mês de janeiro, e a pré-temporada já começando no dia 5. Então era natural a gente ver um ritmo lento do Goiás, com remanescentes bastante contestados, como o Alan, Anderson Oliveira. Tinha o João Magno lá no comecinho do ano também, acabou não ficando. Saídas importantes como do Guilherme Marques, como por exemplo
de outros jogadores que fizeram boa campanha, Lucas Alter, o Bruno Melo, até mesmo o Maguinho, né? O torcedor ficou meio assim e fala, putz, agora vai vir um pior. Talvez o Everton seja um pouquinho melhor do que o Maguinho, tá? Mas enfim, não melhorou tanta coisa assim não. Então foi um começo de temporada conturbado. O Goiás começa aqueles empates dentro de casa, jogou mal contra o Atlético, jogou mal contra o Anápolis, mas conseguiu vencer já dando um sinal diferente e aí engata, né? Principalmente no clássico contra o Vila, já fazendo uma boa atuação e pegando essa sequência de goleadas, Morrinhos, Jataiense, Goianésia e hoje tendo o Iporá. Então de 3 goleadas, você indo para um ritmo tão lento como foi esse de hoje, o torcedor já fala, putz, será que esses caras eram tudo isso ou a gente que está se iludindo? Então vamos por parte. Esse time do Goiás para a Série B é o suficiente, na minha opinião? Se fosse para ter uma campanha de meio de tabela, eu diria que sim, meio para baixo, né? Como o Goiás adora fazer na Série A do Brasileirão, uma campanha de manutenção, esse time conseguiria, acho que sem grandes problemas, faria ali talvez uns 50 pontos, tá? Mais 52, mas para subir para a Série A, uma Série B tão difícil como será dessa temporada de 2024, ainda é muito pouco. Pode ser que esse time da liga assim e o Paulo Baia seja o novo Ricardo Goulart da Série B de 2021, o Brenner Culano seja o novo Walter. Pode, né? O futebol ele é muito maluco, mas você não pode contar com o imponderável desta maneira. Então, as contratações do Goiás iniciais, elas deixaram sim a desejar. O Goiás não trouxe, por exemplo, nenhum jogador caro, nenhuma negociação que você fala, putz, essa negociação aqui tinha time de Série A de olho, tinha time internacional. Não, o Goiás não fez nenhuma contratação assim. Então, quer dizer que todos que vêm de graça é ruim? Também não. Acho que o Juninho é um excelente jogador. Lá para o começo do ano eu tinha minhas dúvidas, mas sempre pensei que para a Série B poderia contribuir, não desse tanto. Acho que o Juninho vem jogando bola muito acima da expectativa do torcedor. O Ivan Torres é uma boa contratação, apesar que não pegou o ritmo ainda. O Sander também para a lateral esquerda, a manutenção do goleiro Tadeu, a permanência do Dieguinho, né? A do Alano também eu sempre falei, acho que um jogador que se pegar a confiança para a Série B dá para o gasto, mas ainda falta aquelas posições primordiais no futebol, centroavante, ponta direita, lateral direito, tá? Acho que o Goiás ainda deve muito nesse quesito até o começo da Série B. Então ficou devendo alguns jogadores que apareceram nos últimos jogos com um olhar diferenciado do torcedor, como por exemplo o Paulo Baia. Acho que nenhum torcedor do Goiás, quando o Paulo Baia foi contratado, imaginava ser um jogador titular para a Série B do Campeonato Brasileiro, e nesse momento o cara é o artilheiro do Campeonato Goiano, não tem como você não passar uma confiança para esse tipo de atleta. Então, se fosse para avaliar dentro do elenco do Goiás hoje, é natural, né, esta queda de produção, porque é um jogo contra o Iporá, já até falei isso na live, vou deixar aqui na tela final, que o jogador não tem a mesma motivação para os jogos, por exemplo, clássicos, ou de competições mata-mata. Ah, Guilherme, mas não tinha que ser assim, o cara recebe tanto. Tá, concordo também, né? Mas é natural do ser humano. Em algumas coisas a gente não tá tão motivadas assim do que, por exemplo, em outras, né? Algo que você já faz com mais naturalidade, como é jogar futebol, e achando que vai ganhar de qualquer jeito. Não concordo com essa postura, principalmente, até comentei isso ontem também, porque o Goiás ele não é um time pronto. Não estamos falando que esses jogadores já estão renomados dentro do clube, com a confiança do torcedor, não. O Goiás ainda tem uma desconfiança muito grande da torcida, e mesmo engatando uma sequência de jogos, de vitórias, na hora que você faz uma atuação tão fraca assim dentro de casa, não passa uma impressão tão positiva. Acho que essa fica sendo a minha principal crítica. E se for para jogar só isso, com pouca vontade, então utiliza os garotos da base. Hoje, quem que o Goiás tem no seu time, você fala, putz, esse cara aqui para a Série B, ele resolve o seu problema. Eu coloco uma lista dos que jogaram até agora. O goleiro Tadeu demonstrou que consegue, tá? Não tem a menor dúvida. O lateral esquerdo, o Sander. Meio de campo, o Juninho. E o Paulo Baia, tá? Eu vou colocar dessa lista aí, jogadores que jogaram e que a torcida sabe que vai dar conta. Eu colocaria só esses 4 aí, tá? No máximo, Tadeu, o Sander, o Juninho e o Alano, e o Paulo Baia. Os outros que ainda não tiveram atuações espetaculares, mas a gente sabe que até a Série B, ou pelo menos tem essa impressão, que vão desencanar. O Dieguinho e o Ivan Torres. Então a gente já coloca aí 6 jogadores de destaque. Outros que ainda não jogaram. O Edson, acho que é um jogador assim incontestável. E, por exemplo, o Sidmar, o Martin Rey. Então o Goiás já pode ter pelo menos, quem sabe, 9 jogadores.
ainda falta muito, na minha avaliação. Um lateral direito. Se o Dieguinho for para lateral e o Ivan Torres como 10, acho que o Goiás pode até pensar em resolver dois problemas, mas precisa demonstrar mais futebol. O Wellington é um jogador que para a Série B acho que dá conta de resolver. Ficou devendo nos últimos jogos, mas eu vejo muito mais como uma falta de mobilização, apesar que o Wellington é sim um grande líder. Acho que ficou devendo, tá, nessa sequência de vitórias aí, mas um jogador que para a Série B ele consegue proteger muito bem a zaga. O Ian Souto fez sim boas partidas, acho que é um jogador muito jovem, eu ainda fico esperançoso com o Ian Souto em partidas mais difíceis. Bora ver aí, nessas quartas de finais do Goianão, semifinal, jogo difícil, enfim. Aí a gente pode ter um cenário do Ian Souto na Série B, mas é um jogador que tem potencial. Então se fosse pra gente colocar aqui, quem eu colocaria dentro desse time do Goiás para titular na Série B, eu tentaria uma escalação assim hoje. Tadeu, Dieguinho na lateral direita, 2 zagueiros. Eu iria com o Martin Irea e o Sidmar ou o Ian Souto. O Edu também vem jogando bem, mas acho que para a Série B esse titular é muito grande, tá? O Sander na lateral esquerda. Meio de campo com o Wellington ou o Edson, o Juninho e o Ivan Torres. Lá no ataque, você pode fazer um ataque hoje com o Paulo Baia, contrataria mais um velocista e o outro centroavante. Tá? Então, dentro desse esboço de escalação, eu buscaria pelo menos 2 titulares incontestáveis. O ponta direito e um centroavante. Ah, mas o Alano pode ser uma boa? Pode, mas você contar com o Alano e o Paulo Baia durante toda a Série B, eu acho muito arriscado. Se o Dieguinho não fizer essa função de lateral, aí o Goiás terá que buscar mais um jogador para a posição, porque penso que o Everton, para ser um reserva imediato, tem o Diego Caio também. É ruim, cara, mas Série B é isso daí mesmo, tá? Mas para ser titular, o Goiás tem dinheiro, pode trazer uma peça melhor. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, basicamente é isso. Se o Dieguinho for para a lateral direita, eu buscaria pelo menos mais 2 titulares incontestáveis. Se ele não for, eu buscaria 3. E ainda assim, não quer dizer que esse elenco está pronto. Acho que o Goiás precisa de mais um zagueiro canhoto, eu ficaria atento a isso no mercado. Traria também um segundo meio campista para fazer uma espécie de um Juninho pelo meio de campo, né, para você não ficar tão dependente do Johnny Lucas, que vem entrando nos últimos jogos. Então eu indicaria até umas 5, 6, 7 contratações para o Goiás, não seria nenhum absurdo, e saídas também serão necessárias. Segundo informações do André Rodrigues, o Goiás, com um acordo, né, esse pensamento do Agnello Gonçalves, trará pelo menos 5 reforços até o começo do Brasileiro.